TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Você já deve ter reparado na sua mesa de jantar, se fica lá um pouco de açúcar ou sobras, as formigas, sim, vão fazer a festa. Mas tudo começa com uma formiga. Essa formiga vai espalhando o boato para as outras, elas se comunicam com uma troca química e logo o formigueiro inteiro estará lá. Da mesma forma, nós, humanos, nos comunicamos de uma forma também peculiar. Nós ficamos de frente para as pessoas, encaramos elas e transmitimos as nossas ideias, com gestos, palavras, que no fim das contas são sons bem estranhos. O que é interessante ressaltar nesse livro é que ele não é um manual passo a passo de como você se tornar uma pessoa extremamente confiante ou que tenha uma linguagem corporal perfeita e técnicas minuciosas de como persuadir um público. Na verdade, esse é um manual de como você ser cada vez mais autêntico e transmitir a sua ideia dessa forma. Então o livro logo no início vai falando que se você é um militante, seja um militante. Se você é um artista, seja um artista. Se é um acadêmico, seja um acadêmico. Não tente forçar a barra, porque na medida em que você avança com um tipo de teatro, as pessoas vão perceber essa forçação. O livro ele não vai indicar apenas uma forma de como fazer uma boa palestra. Ele vai indicar, na verdade, um conjunto de ferramentas e coisas que funcionaram ao longo desses anos do TED. Eu não sei se vocês conhecem um pouco da história, mas o TED ele nasceu lá em 1984 com a ideia de juntar diferentes áreas que inicialmente eram a tecnologia, o entretenimento e o design. Algo que estava super em alta na época, porque também foram os primeiros lançamentos ali de computadores domésticos. Mas então o Chris Anderson, que foi o que assumiu logo depois de uma troca de liderança dentro do TED, ele trouxe mais essa pegada de espalhar como um negócio e não apenas como reunião acadêmica de troca de ideias. Ele entendeu a perfeição disso ao colocar no site e também no YouTube, e logo nos primeiros dias, nas primeiras semanas, o número de visualizações pipocou e ficou algo assim que eles entenderam a força daquilo. Mas hoje, como sabemos, o TED não fica apenas no ramo da tecnologia, entretenimento e design. Ele entra na psicologia, entra no comportamento humano, entra em pautas políticas. É interessante entender que ele tem uma prioridade maior com a transdisciplinaridade. Algo também que ele vai desmistificar logo no início do livro é a chamada pesquisa do Albert Mehrabian. Albert Mehrabian foi um psicólogo da Califórnia, de Los Angeles, trouxe um número que é bem difundido, que é o 7, 38 e 55. Ele entendeu que apenas 7% da comunicação diz respeito às palavras, 38% fica com o tom da voz, ou a dinâmica da voz, e 55% fica com a gestualidade. Não é em todas as situações que a comunicação precisa dessa linguagem corporal para transmitir uma ideia. Por exemplo, se você vai falar sobre uma expressão numérica ou vai falar sobre um conceito metafísico, você gesticular mais não vai melhorar em nada nessa comunicação. Então é importante notar que essa pesquisa ela está mais relacionada com a emoção. Toda comunicação que envolve a emoção, a gestualidade, a presença corporal, a corporeidade, ela é lida muito antes de você abrir a boca. Então sim, essa pesquisa tem algum sentido com esse contexto. E ele fala muito sobre a linha mestra. O guia, no caso o palestrante, ele deve ser capaz de conduzir todos do início ao fim com um assunto principal, uma única ideia. As ferramentas que podem ser fundamentais para estabelecer um contato mais íntimo com o público, ou seja, aquela sintonia logo de início. E o que não poderia faltar é o sorriso. O sorriso cria essa conexão de neurônio espelho, as pessoas naturalmente vão sorrir de volta ou elas vão se sentir bem com aquele gesto. É claro que não pode ser
uma coisa forçada e as pessoas vão notar isso, vão notar que estão sendo manipuladas e podem não corresponder. Uma das maneiras também fundamentais para desarmar um público é trazer a sua vulnerabilidade. Quando você traz isso, você demonstra que você é muito parecido com elas e isso vai gerar uma identificação. Agora, muito cuidado, porque vulnerabilidade sem limite também vai ficar algo exagerado ou pode até assustar as pessoas. Não vai fazer uma revelação pessoal, fale de tudo que já foi resolvido, tudo que você conseguiu superar, e o que você está trabalhando com afinco naquilo, por favor. Uma das formas de chamar a atenção logo de início é trazer uma pergunta impactante, mas que aquilo tenha tudo a ver com o desenvolvimento da sua palestra e que no final você consiga responder. Sobre o medo de falar em público, isso é muito comum, mesmo entre os maiores cientistas ou designers, os artistas que têm que falar em 18 minutos. Às vezes a história da sua vida é um conceito que eles descobriram através de estudos de anos. E para solucionar isso, ele demonstra que algumas pessoas fazem técnicas de respiração antes do palco, outras pessoas cantam. Outro elemento essencial é entender que é importante ter referências e o livro é bem vasto nisso. Ele vai pegar diversos palestrantes que deram certo no TED, porque muitos outros não deram, tá, gente? E eles falam que, claro, antes eles precisam de um treinamento, se adaptar àquela condição inicialmente do tempo, porque eles preservam ali um tempo no máximo de 18 minutos para uma palestra. E eles chegaram a esse acordo porque entenderam que, na medida em que avança, ou é maior do que 18 minutos, a concentração já cai, já vai pelo ralo. Eles tendem a fortalecer esse treinamento. É necessário que você treine muito para poder ter uma boa comunicação. Ele vai destrinchando todas as coisas, seja isso de administrar o tempo, o ensaio, perceber como você está se portando diante da câmera, perceber como está a sua relação e o contato visual com a plateia, entender que não é colocando piadinhas que você vai ser bem aceito por uma plateia. Isso deve ser algo muito natural e você deve ficar muito preso à transmissão da ideia e não necessariamente precisar de aplausos ou de gargalhadas para a sua história avançar. Ele vai falar ali bem rápido de alguns casos que aplicam o storytelling. Então, na medida em que você conta uma história, as pessoas se fixam mais nessa sua palestra e, naturalmente, elas querem ver o desenrolar daquilo. Por isso é entender que o palestrante é um tipo de guia, que ele vai levar todas as pessoas da plateia por uma aventura, quase como um guia turístico. Olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e ser muito claro e conciso na sua comunicação. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas vindas do meio acadêmico podem achar que a sua comunicação precisa ser intrincada e cheia de palavras difíceis. Mas quando você entende que a clareza é o principal para transmitir ideias, isso se torna algo muito mágico. E esse é o princípio do TED. Se vocês repararem, diversos palestrantes de diversas áreas sobem ali no palco e precisam falar para um público que não é da área deles. Então eles precisam se fazer entender para atingir o coração e as mentes das outras pessoas. E olha só, um caso bem interessante que ele conta. Uma das pessoas falou lá durante os 18 minutos e quando ela saiu do palco, ela estava ainda com o microfone ligado e falou para a outra que recebeu atrás da cortina. Ninguém levantou. Coitado! O palestrante ele não precisa ficar carente dessa reação com as pessoas. Na medida em que ele desenvolve um assunto, ele precisa entender se aquela palestra é um presente ou um pedido. Isso vai fazer toda a diferença. Entender sobre o público. Saber o máximo sobre as pessoas com quem você vai ter esse contato. E o checklist no qual todo palestrante deveria se pautar é o seguinte: o assunto me apaixona, ele provoca curiosidade, ele faz diferença para a plateia, as informações são novas ou já são conhecidas. Eu consigo explicar o tema com os exemplos necessários no tempo concedido, tenho a credibilidade necessária para falar sobre o assunto,
Por isso ele fala aquilo que é bem conhecido: menos pode ser mais. Vá cortando a sua palestra, tirando o que é supérfluo. Não fique dependente de uma projeção ou nada daquilo de colocar muito texto. Geralmente nas palestras TED, eles colocam apenas imagens impactantes, vídeos, ou realmente um conceito, uma palavra específica. Então o que ele recomenda é que você treine essa sua fala diante de uma câmera ou celular. Você grava aquilo e você vai percebendo a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, o seu comportamento. Isso pode ajudar você a destravar muito e perceber quais são os pontos que você está constantemente errando. A utilização de pausas é muito importante também para você tanto retomar aquilo que você estava trazendo inicialmente, quanto também para aliviar essa tensão. Então você pode, às vezes, falar algo, tomar água, então faz essa pausa e depois continua exatamente onde você parou. Você precisa do seu tempo. Então nada daquilo de querer preencher todos os espaços vazios com então prolongando as vogais, respeitar o seu tempo e as outras pessoas naturalmente vão entender aquilo. Essas foram algumas das impressões do livro TED Talks, mas eu acredito que a mensagem mais importante que ele fala é que você não deve imitar as outras pessoas ou um palestrante que você gosta muito. Se você, de repente, modula uma voz para parecer muito importante aquilo que você vai dizer, as pessoas que, de fato, têm uma relação mais íntima não vão lhe reconhecer. E o pior de tudo, nem você. Esse é um livro que traz diversas ferramentas e diversos casos de coisas que deram certo e deram errado. No final das contas, é preciso ter essa autenticidade, ter a empatia pelo público e saber como comunicar aquilo com clareza, que elas possam entender e que elas possam replicar no seu próprio campo de conhecimento. Esse é o fundamento do TED, para que diversas disciplinas pudessem conversar entre elas e pudessem avançar no conhecimento. Então, entender que a palestra, entender que um discurso, a oratória, elas são ferramentas de generosidade, de partilha. Um pedaço seu será parte das outras pessoas. E não apenas de persuadir ou de manipular o público. O principal é transmitir com clareza algo que de fato lhe move, de fato você realizou na sua vida e que todos possam ganhar com isso. Muito obrigado.